flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Atualmente já não acompanha mais, mas antigamente me acompanhavam alguns espíritos nas palestras. O primeiro é Morfeu, ele só se manifesta mais de tarde, né? Morfeu, se ele atacar, aí eu chamo o acordeu. Se o acordeu não funcionar, aí eu chamo o catuqueu. Catuqueu é quem está do lado, dá um cutucão. Pronto. E depois sempre vem o risadeu, né? Mas eu posso combinar diferente. Se alguém adormecer, eu fico calado. E aí a gente olha para ver quem é que está dormindo. Eu acho que fica mais discreto, né, do que eu dar um grito. Se eu ficar calado, parei, é porque alguém está dormindo. Aí a gente fica em oração para que o sono seja profundo. E todo mundo descubra quem é. Mas é grosseria da minha parte, mas eu confesso que entre dormir nessa cadeira e na cama de vocês, dormir na cama é melhor. Então, já que veio para cá, esqueça a cama, vamos ficar acordados que é mais negócio. Se eu estivesse falando em pé, eu me sinto mais à vontade para mexer, para brincar, mas eu acho que cadeira me inibe muito. Eu estou ficando muito formal. Eu estava me imaginando hoje de manhã, nossa, eu fiquei formal demais. Eu acho que é ficar preso numa cadeira. Humberto que me conhece, né, Humberto? Sabe que eu brinco bem mais do que o que eu estou brincando, mas tudo bem. Canto, pego o violão, né? Esse aí canta nada. Se balança a pança. Mas dessa vez estou ficar devendo. Está devendo tudo, né, Vera? Os magnetizadores clássicos, eles estabeleceram princípios e técnicas. Os princípios, de uma certa forma, foi onde a gente terminou hoje de manhã. Mas o princípio mais rigoroso de todos foi o da cabeça para os pés. Esse foi um princípio muito sério. E o outro princípio que veio junto com este foi o de se estabelecer relação com o paciente. Isto é muito relevante. É tanto que as doutrinas psicológicas, de uma certa forma, elas usam isso. Os bons médicos usam isso. O que a gente sente quando vai a um médico, por exemplo, e ele fica olhando para a tela do computador e diz, qual é o seu problema? E não olha para você. A gente fica péssimo, porque não tem interação. Eu tenho um sobrinho que ele estava contando que semana passada ele foi no médico lá em Natal e o cara estava olhando no monitor e não olhou para ele nem um minuto, nem uma vez. E aí quando ele terminou, ele disse assim, está aqui a sua receita, e colocou em cima da mesa para ele pegar. Ele disse, tá bom, doutor, muito obrigado. Ele foi embora e a receita ficou lá. E ele disse que não sabe se o médico descobriu que ele não levou a receita, que ele não levou de propósito.
Então isso é desagradável. É a mesma coisa que acontece, só que agora num outro nível, numa cabine de passe. Não é para numa cabine de passe a gente está fazendo uma festa e tal, mas você tem que sentir o paciente. Se você não tem a oportunidade de conversar, seja por uma questão de regra, ou para evitar muitas conversas e tudo, você tem que pelo menos magneticamente se aclimatar. Eu falei ontem da questão 388 do Livro dos Espíritos. Alguém teve curiosidade de dar uma olhadinha lá, só to make sure? Parece que não, né? Apesar de que é um assunto tão relevante, a gente, depois eu vou ver, aí depois não vai se lembrar. Mas espera aí, Jacó um dia falou que lá no Livro dos Espíritos tinha, mas eu não sei mais onde era. Muito bem. A questão ali, quando nós tratamos de forma bem objetiva, ela se chama, quando você não consegue se relacionar bem, se chama de antipatia magnética, que não tem relação com antipatia pessoal. Você pode gostar de uma pessoa e ter antipatia magnética com ela, e vice-versa. Você pode não gostar da pessoa, mas tem simpatia magnética. E é engraçado, quando acontece isso, você não gosta da pessoa, mas você não consegue ficar sem ela. Isso é muito comum em repartição, em empresas, em ambientes de trabalho. Chega no final de semana, quando você vai se despedir dos outros, você diz assim, graças a Deus vou passar 2 dias sem ver aquela pessoa. Você diz. Quando chega no outro dia que você se acorda, diz assim, ai Jesus, graças a Deus, um dia sem ver aquela alma. Ou seja, você está ligado nela. Não entendi. Tá, não, mas eu não queria ver não, eu queria que o pessoal fosse procurar. Mas você é generoso. Então, você no outro dia, você está pensando na pessoa. Chega no domingo, que normalmente tem final de semana. Quando dá o domingo, meio-dia, você diz, ai meu Deus, o que foi? Estou pensando, amanhã eu vou me encontrar com aquela criatura. Ou seja, você passa o final de semana todinho ligado numa pessoa que você disse que você não gosta. Aí quando você chega, vamos imaginar o seguinte, você entrou no trabalho e você chegou cedo. Aí você fica olhando para o relógio que a pessoa não chega. Aí você olha, e cadê o engraçadinho que ainda não chegou? Está pensando que é o dono daqui? Que pode chegar a hora que quiser, você entra numa sintonia que você não consegue escapar, até que a pessoa chega. Aí você ainda diz uma piadinha, parece que tem relógio quebrado, para irritar o outro, para o outro olhar para você e estabelecer a relação. Isso é simpatia magnética. Estou colocando assim bem explicado, porque às vezes a gente confunde a palavra antipatia e simpatia, e pensa que o fato de gostar ou não gostar é quem determina. Não. Às vezes você ama uma pessoa, mas tem problemas magnéticos. Eu conheço já alguns casais que se separaram se amando. Se amam, mas não se suportam. E não sabem por quê. Se forem espíritas, a maioria que eu conheço é espírita, a culpa é da reencarnação ou do obsessor. Porque ele não faz nada para você não gostar. Você não faz nada para ele não gostar. Então por que vocês não se gostam? Por que você tem que se aturar? Esse é um verbo pesado. Você vai viver com uma pessoa há anos e vocês vivem se aturando. Tem alguma coisa errada. Não é porque a gente tem que vir para sofrer, para vencer. Esse discurso já não deveria existir mais. Ninguém vem para a vida para sofrer. O nosso destino na vida é progredir. Pode ser que circunstancialmente o sofrimento esteja no meio do progresso. Mas dizer invertido que a gente vem para sofrer, isso está fora de moda. E não é fora de moda no sentido convencional. Não faz sentido na nossa cabeça. Porque na hora que eu imaginar que Deus, espíritos superiores, pessoas que investiram na minha reencarnação, me propuseram para a vida tudo errado, ainda por cima eu me apaixonar por uma pessoa, a pessoa se apaixonar por mim e a gente não conseguir se entender, isso é muito mau gosto. A gente não faz isso para os filhos, a gente não deseja isso para os amigos, e o mundo espiritual joga isso na cara da gente.
Será que não acontece isso exatamente para a gente descobrir como superar? Muitas vezes a superação é magnética. Então, tem casos de antipatia magnética que você resolve com magnetismo. Ontem eu falei isso genericamente. Especificamente, fazendo dispersivos um no outro. Como assim? Técnicas dispersivas. Ah, mas meu companheiro não é espírita. Então diga para ele que ele vai fazer uma massagem em você. Dê outro nome, não diga que é passe, não diga que é magnetismo. Diga que você quer. E você faz nele também, ou nela, ou como seja. Faça um no outro. Faça uma experiência de um fazer dispersivos no outro, na frente e nas costas. Faça isso 3 noites seguidas. Cada vez gaste ali, cada um no outro, gaste ali 5, 6 minutos, fazendo dispersivo no outro. E veja o que acontece depois. A antipatia desaparece, quase mágica. Porque nós dois estamos em zona de atrito fluídica. E na hora que a gente troca essas vibrações, a gente se harmoniza. Quando os magnetizadores estabeleceram que uma regra principal é você iniciar um passe fazendo antes uma relação magnética, ali estava um princípio muito sério. E como é que se estabelece relação magnética? Através da aproximação e a vibração mental, a vontade. Eu estou aqui para te ajudar, eu quero fazer o bem a você, e vou tentar sentir como você está. Então a gente vai aproximando a mão, vai sentindo. Se começar a dar repulsão, é muito provável que seja uma antipatia magnética. Então vou fazer aqui um salto. E como é que se resolve a antipatia magnética? Com dispersivos. Eu vou dar um passo em você, eu não estou me sentindo bem com você. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Uma série de dispersivos. Disperso, e aí tento de novo entrar em relação. Vai ficar bem mais fácil a relação. Por quê? Porque a gente começou a unir as nossas frequências. E aí sai a parte discrepante. Então, isso é algo que a gente deveria fazer. Mas, como é que a gente faz isso dentro de uma casa espírita? Quando tem um monte de gente para receber passe e só se tem 1 minuto para fazer tudo. A gente não faz. Então, sem querer, a gente já quebra uma das regras básicas do magnetismo, não estabelecer relação. E eu me lembrei agora que uma pessoa tinha me perguntado e eu terminei não tocando no assunto. Qual é o passe comum para uma casa espírita? Se você não tem nada, não pode fazer nada, então disperse. E dispersar é como? Movimentando as mãos. Hoje me perguntaram de manhã, mas já qual é a diferença de fazer os longitudinais, num caso desse, ou fazer transversais? Os longitudinais são menos eficientes, no sentido geral, mas no sentido de como ele envolve todos os centros, eles passam a ser mais felizes. Os transversais, eles são pontuais, você trabalha ponto por ponto. E o que acontece? Muita gente escolhe 3 pontos, ou 2, e não aciona todo o sistema. Então, vamos imaginar que você acionou 2 que ficaram melhores, e os 2 que estavam piores ficaram sem receber nenhuma solicitude. A probabilidade de você sair, desconfortável é alta. Então, nesse caso, no genérico, é melhor você fazer tudo longitudinais. Já que você não tem tempo de fazer nada, faça só longitudinal. Melhor do que você fazer só imposição. E o mesmo vale se você faz apenas 2, 3 vezes isso, é melhor fazer longitudinal. Então, voltei à pergunta que tinha sido feita e eu fui por outro caminho, terminei não voltando. Então, estabelecer relação é fundamental. E o sentido? Só que quando a gente estabelece relação, a gente descobre algumas coisas. A gente descobre que em algumas pessoas a nossa mão precisa ficar muito perto. E outras pessoas a mão não precisa ficar tão perto. Tem outras, inclusive, que ficam muito distantes. Só que está distante, mas eu sinto tudo. E tem outras que se eu passo daquilo, eu fico confuso. Então, com o tempo, a gente começa a perceber que o nosso ponto de encontro, que por falta de um termo melhor, a gente pode chamar de encontro áurico,
ou seja, encontro das auras, eles variam de pessoa para pessoa. Então, se você pega um livro e diz assim, pouse a sua mão a tantos centímetros, isso só se for uma regra geral, porque não funciona, porque cada pessoa interage com outra de forma peculiar, ok? Então, nós encontramos, já que eu estou procurando entrar em relação, eu de repente encontro que nesse ponto é o ponto que eu me sinto melhor com você, ou o contrário, é o ponto que eu me sinto mais desconfortável. Se for desconfortável, vai ser nesta zona, nessa distância, que eu vou ter que usar os dispersivos. Se tiver encaixado, tiver tudo bem, então a partir dali eu tenho uma palavrinha comum hoje, mas que nem todo mundo conhece. E ela, prestem atenção, porque essa palavra ela tem dois sentidos. Plano de referência. Quando você estabelece relação com alguém e encontrou um ponto, aí você olha, bom, eu estou aqui mais ou menos 25 centímetros de distância. É este o meu plano, não é o ponto, ele passa a ser um plano. Tudo que você quiser sentir no paciente vai ser nesse plano. É como se você tivesse um plano a 25 centímetros, onde nesse plano é que você vai sentir o paciente. Por isso que eu estou chamando a atenção. Em alguns a gente sente bem próximo, em outros mais ou menos, em outros afastados. O que é isto? Isto é um plano de referência. Para que é que ele serve? Para quando você for fazer um passe e a pessoa estiver num sono profundo, aí você ataca. Tem alguém dormindo? Não. Não, acho que fui eu que dei um cochilo aqui. Então, vejam-me bem, já vou dar um exemplo real. Você vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa que está com problema de garganta. Você entrou em relação e por algum motivo você descobriu que na garganta tem algum problema, ou a pessoa já disse, e você vai trabalhar aquilo que foi dito. Pronto, então você sabe que vai trabalhar a garganta. Quando você vem trabalhar a garganta, aí você não tem segurança, então você vai fazer um concentrado ativante, bem próximo. Aí você fica agora na pergunta, deu certo ou deu errado? Era isso mesmo ou não? Como é que você vai saber? Você vai ter que vir para o plano de referência e quando passar no laríngeo, você vê que tipo de mudança teve. Ah, mas eu apliquei aqui, pertinho, mas o plano de referência é aqui, que foi o que você sentiu. Não foi que alguém lhe disse onde era que estava o plano, é você quem tem que descobrir. Então vamos imaginar que eu colocando o ativante piorou. Quando eu chegar aqui no plano de referência, a sensação que eu tive antes, ela fica mais forte, mais desagradável. Essa é uma palavra abstrata, mas que define. Aí você faz o quê? Bom, eu fiz um concentrado ativante, piorou, então agora eu vou fazer um dispersivo ativante, próximo. Então você faz vários dispersivos e vem para o plano de referência conferir. Nesse plano você tem certeza qual foi a reação. Se você ficar sentindo só próximo, chega uma hora que você perde a referência. Então não importa se eu apliquei um passe perto ou longe, quando eu quiser conferir é num plano. Esse plano é o primeiro ato que a gente faz, que é quando a gente está estabelecendo a relação. Percebem como as coisas vão se encaixando aos poucos? Então eu já tenho dois princípios, de cabeça para os pés e estabelecer relação. Logo em seguida os magnetizadores começaram a definir o que era que eles faziam. Começou com as imposições. Isso se deve muito a Mesmer. E isso é interessante que a gente compreenda. Mesmer imaginava que todo mundo que estava doente era porque estava precisando de um fluido. Então o que era que ele fazia? Você está doente, então você está precisando de energia em algum lugar. É na garganta? Então tome fluido na garganta. Aí o que é que ele chegou a uma conclusão que depois caiu por terra?
Todo início de tratamento magnético começa com o agravamento da crise. Essa era uma regra. Então você ia tratar de dor de cabeça, a sua dor de cabeça piorava. Você ia tratar de febre, a sua febre subia. Então era um princípio esquisito e que afastava muita gente. Mas como naquela época o princípio da medicina era esquisito também, então dava certo, porque qualquer coisa ou você tinha que vomitar, ou você tinha que fazer sangria. Então você tinha poucas opções. Então, entre isso e você ter um aumento de dor para depois passar, tudo bem. Quando Deleuze surge, que ele insere os dispersivos, aí essa regra de Mesmer foi por terra, porque ele fazia o que era preciso e quando ele terminava ele dispersava. Então a pessoa não piorava depois de uma ação magnética, a não ser alguns casos. Então o que era uma regra geral caiu por terra, porque na realidade nem todo mundo está precisando de fluido. Essa foi a primeira conclusão. E segundo, tem gente que está com excesso de fluido, e isso é que está descompensando, né? As primeiras técnicas, portanto, foram as imposições, e as imposições foi descoberto que são concentradoras. Toda imposição é concentradora. Que é fácil imaginar. Aqui eu tenho a minha mão colocando o fluido nesse ponto, e aqui vamos imaginar, eu estou colocando fluido direto. Depois de um certo tempo, isso aqui vai estar saturado de fluidos. Um exemplo, uma pia. Uma pia com um ralo pequeno e uma torneira grande. Se você abre muito a torneira, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai transbordar a pia, que ela não dá vazão suficiente. É mais ou menos isso que acontece com algumas imposições. Você manda mais do que o que é absorvido. Quando você faz isso, há transbordo, há congestionamento. A partir daí há descompensação. Deleuze fazia o contrário, só que Deleuze fazia de um método que hoje também já está melhorado. Ele fazia uma concentração demorada e depois ele fazia uma série de dispersivos no lugar onde ele concentrou. Hoje a gente faz pequenos concentrados intercalados com dispersivos, mesmo para casos que precisem de muitos concentrados, como por exemplo um tumor. Um tumor você faz muito concentrado, mas se você fizer muito demais e não dispersar, você começa a perder energia. Então você concentra. Só para dar uma ideia de números, para isso não ficar 100% abstrato, imagine você fazer um concentrado de 1 minuto num abscesso. Logo em seguida você tem que fazer dispersivo transversal pelo menos meio minuto. E dependendo da gravidade, dependendo do local, talvez até mais de 1 minuto de dispersivo. Aí você volta, concentra de novo, volta e dispersa, faz mais concentrado, faz mais dispersivo. O efeito final é muito mais rápido, é muito mais eloquente do que você fazer só um grande concentrado e depois um grande dispersivo. No primeiro caso, grande concentrado e um grande dispersivo, você tem uma perda ou uma doação excessiva de fluidos, e isso não é absorvido tão bem como no segundo caso, em que você termina doando menos e com mais eficiência. Tá bom? Então isso tudo veio das imposições. E aí depois eles descobriram, quanto mais perto, mais ativante. E quanto mais distante, mais calmante. Só que essa palavra calmante não é no sentido de acalmar, é no sentido do fluido ser absorvido com outra característica. Na época, os clássicos, eles não consideraram os centros vitais para as suas explicações, mas a explicação disso está exatamente nos centros vitais. Os centros vitais são vórtices em giro. Quanto mais perto do vórtice principal você chegar, do vértice, do vórtice, mais intenso é o spin de captação do fluido, porque o fluido ele não cai de forma vertical, ele entra no circuito em giro. Então, quanto mais próximo, mais esse fluido pega esse ponto de spin de giro e ele penetra mais rápido.
E ele entra com força energética muito forte. Se você aplica aqui em cima, o fluido, enquanto ele faz todo esse percurso, ele arrefece o impacto de captação. Por isso é que ele toma a característica calmante. Os magnetizadores do passado não falaram nisso, mas é isso que a gente verifica hoje. Portanto, quanto mais perto, mais ativante. E o toque? É mais ativante ainda. Por isso é que desde o tempo de Jesus se fala muito no toque. Apesar de que muita gente condena o toque é essencialmente útil. O problema que tem o toque são os erros e desvios morais das pessoas. Esse é que é o problema. Tem pessoa que não tem moral, aí só porque pode tocar fica alisando com segundas intenções. Mas isso não tem nada a ver com magnetismo, isso é falta de moral, falta de respeito, falta de ética. Mas claro que o toque funciona. Particularmente, eu não toco em certas partes femininas, de jeito nenhum, não toco, para não ensejar absolutamente nenhuma coisa que possam dizer. Mas tem muitos casos que eu preciso tocar. Eu tenho uma filha que ela teve um câncer na região do períneo. E é um câncer delicadíssimo para você trabalhar. Só que ela era minha filha e precisava ter ativantes bem ativantes. Então, nela eu toquei, nela eu fiz. Mas num paciente que não seja assim, eu não iria fazer, porque eu não sei o que é que as cabeças iriam pensar. Mas o toque é necessário em muitas situações. Quanto mais próximo, mais ativante. Quanto mais distante, mais calmante. Depois surgiram os longitudinais. E aí eles uniram essas informações. Longitudinal próximo, ativante. Longitudinal distante, calmante. Mas aí veio, assim, e um longitudinal lento e um longitudinal rápido, que também era outra variante. Então, eles detectaram também uma diferença. Quanto mais lento, mais concentrador. Por isso é que a imposição é muito concentradora. E quanto mais rápido, mais dispersivo. Então, aí a gente encontrou uma segunda técnica e um segundo grupo de regras, onde a gente agora tinha distância e velocidade. Quanto mais perto, ativante. Quanto mais distante, calmante. Quanto mais lento, concentrador, e quanto mais rápido, dispersivo. E aí estava aberto o esquema de se trabalhar magnetismo. Concentrados, dispersivos, concentrados, dispersivos, ativantes e calmantes. Pausa. Calmantes. O que foi que eu disse aqui de calmantes? Onde é que ficam os calmantes? Mais distante. É comum a gente ver na casa espírita alguém aplicar passe distante? Não é. É outra coisa esquisita. Quer dizer, se você tem uma zona calmante, e eu nunca trabalho a zona calmante, se você tem um problema na zona calmante, quando é que você vai ter isso resolvido? No meio tradicional, nunca. Porque ninguém mexe. Se vocês tiverem curiosidade de ver algumas terapias, principalmente orientais, em YouTube, vocês vão ter uma surpresa com muitas coisas. Teve uma que me impactou muito. Um senhor, se eu não me engano, um vietnamita, um curandeiro, veio um homem de uma empresa, um cara de paletó, tudo, o cara veio meio escondido também, para ninguém ver que ele estava indo naquele negócio. Né? Porque para ir para essas coisas, a gente só vai escondido. E aí, ele chega lá e diz que ele estava com dores na coluna, que não tinha mais jeito, já tinha feito de tudo. E de tudo lá no Oriente é tudo que no Oriente se faz. E ele chega, manda a pessoa ficar em pé. Ele diz, onde é que está a sua dor? É principalmente aqui em cima e aqui embaixo na coluna. Tá bom, fique aí em pé. Ele se afastou mais ou menos uns 3 a 4 metros do homem. E começou a trabalhar aqui, sem chegar perto dele nenhuma vez sequer. E o homem começa, disse, mexa aí. Como é que está? Disse, está doendo ainda.
E ele foi mexendo, ele fez a cura do homem à distância. E à medida que ele ia fazendo, ele ia descrevendo qual era o problema. Quando ele faz primeiro grande levantamento, em que ele já tinha mexido no homem quase todo, aí disse, e agora? Ele disse, agora eu estou bem, só que eu não estou conseguindo ainda me curvar. Ele disse, não, eu quero saber as dores. Não, as dores passaram. Então vamos agora. Aí ele faz outro tanto, a sessão ao todo durou uns 8 minutos, tudo filmado, sem interrupção. Aí ele vai, visivelmente, ele capta algum ponto, ele faz dispersivos, depois ele faz uma imposição com dispersivos, ou seja, arrastamento, como Deleuze fazia, depois ele faz um longitudinal, tudo à distância. O homem no final estava emocionado porque não sentia nenhuma dor. Nossa, onde era que estava o bloqueio desse homem? Na zona calmante. Só que quando você pega alguém com um problema de coluna, a gente quer ir só para dentro da coluna. Pode ser que muitas vezes não funciona, porque se tiver um bloqueio numa zona calmante e você não trabalha, como é que você vai desbloquear? A gente fica na ilusão de que se eu trabalhar aqui, resolve tudo. Porque muitas vezes a gente confunde, muitas vezes não, vou dizer, a maioria das vezes a gente confunde sensação com benefício. Bom, eu não estou sentindo dor, estou curado. Tem certeza? Será que é só tirar a dor quem cura? Ou não tem mais alguma coisa? Então, essas experiências da gente ficar vendo como é que funciona, enriquece muito se a gente tiver olhos de ver. Eu assisti num outro que ele começou a curar uma pessoa, um outro curandeiro, e isso num palco. Ele chama uma pessoa do público e vai atuar. E eu fico prestando atenção, não às firulas, porque todos eles têm firulas. Não pense que nenhuma dessas pessoas que se apresentam vai fazer só o que é, não. Eles fazem um negócio, e lava a mão, e passa um pano, tudo isso é firula. Isso daí não conta para praticamente nada. Preste atenção no que ele faz. Quando você olha o que eles estão fazendo exatamente o que os magnetizadores ensinaram. É impressionante. E aí eu tinha, na época, eu tinha enfatizado muito a questão do esplênico estar a 45 graus. E me deixava desconfortável aquilo, porque eu não vi escrito isso em canto nenhum. E nem nenhum espírito veio me dizer. Mas para mim está aqui, olha aqui, ó. Para quem tem tato magnético, veja onde é que está o centro esplênico. Ele está todo projetado para cá. Mas aquelas coisas de desconforto que fica, eu publiquei porque para trabalhar a depressão a gente precisa dessa informação. Como eu precisava ensinar as pessoas a curarem depressão, então não tinha como. Mas bem depois, eu já estava com a cura da depressão, já tinha saído a segunda, não era a segunda edição, a segunda revisão. Né? Porque a cura da depressão, ele saiu primeiro só com as técnicas bem básicas, a gente progrediu a pesquisa, aí quando saiu uma segunda, a gente mudou e agora a gente já está na terceira. Então já tinha saído a segunda quando eu vi esse vídeo. E aí esse cara foi trabalhar o esplênico. Aonde? A 45 graus. Eu me emocionei vendo aquilo. Eu digo, mas rapaz, então quer dizer que não só sou eu que estou descobrindo isso, não. Um cara oriental que estava nos Estados Unidos fazendo umas demonstrações e trabalhou a pessoa pelo esplênico a 45 graus. E a pessoa sai dali boazinha. Eu disse, mas que coisa fantástica, né? Bom, o que é relevante isso? Muitos deles, trabalham à distância. A distância que eu estou falando não é um aqui e outro em outra cidade, não. É uma distância relativa. Em vez de ser tudo pertinho, como a gente faz na cabine, muitas vezes se trabalha o paciente à distância. Distância de 1 metro, 1,5 metro, e você descobre coisas espetaculares. A gente cura coisas que ninguém nunca curou, além de outras implicações. Muito bem, então nós temos a questão da distância, que um dia alguém da casa espírita vai ter que pensar nisso. Quer dizer que teu paciente só tem zona ativante, ele não tem zona calmante, mas se os centros de força não são restritos, se eles se ampliam, por que eles não podem ter um problema nessa amplitude? No livro Magnetismo Humano, eu uso muito essa expressão.
aplique passes por camadas. Por que por camadas? Porque se eu disser assim, aplique na zona ativante e calmante, você faz isso e faz isso. Sim, e daqui para lá não pode ter algum bloqueio, não pode ter alguma coisa? Então hoje a gente fala aplique por camadas, ou seja, você vem aplicando e vai afastando zona por zona. Você diminui muito a possibilidade de não resolver o que tenha de problema no meio do caminho. Então, tudo isso vai alterando a prática de um todo, porque isso vai demandar mais tempo, vai demandar mais cuidado, você vai ter que observar melhor os resultados. Não vale a pena, às vezes, você mudar tudo de uma vez, porque depois você não vai saber o que funcionou e o que deixou de funcionar. Mas a gente vai crescendo. E isso foi facilitado principalmente quando surgiram os longitudinais, que começaram a gerar todas essas reflexões. Então, um longitudinal eu posso aplicar só num pedaço? Pode. E o restante você completa. Eu posso aplicar, vamos supor, da cabeça até o umbigo, eu aplico perto e do umbigo para lá, calmante. Se você sabe o que é que o paciente tem e isso resolve, faça. Se não, faça perto até o fim e depois faça longe até o fim. É mais seguro. Porque qual é a segurança que a gente tem? A gente tem um coringa que se chama dispersivos. Até uma pessoa aqui me lembrou ontem do meu apelido. Não foi? Eu me lembro muito do seu apelido. E qual é o meu apelido? Na dúvida, disperse. Então, se for fazer um passe, onde quer que seja, e na hora você ficou na dúvida, se deu certo, se não deu certo, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, está na dúvida, disperse. Está na dúvida maior ainda, disperse perto, meio e longe. Disperse, vai ser com dispersivo. Então, isto é fundamental a gente ter como base nos dias de hoje, porque lá para trás isso não era ainda tão rigoroso, hoje é. Se alguém pergunta, a gente tem no Centro Espírita crianças e aplica passes na criança, o que é que faz com a criança? Disperse. Você não pode fazer nada, disperse. Para que você vai concentrar numa criança? Tem criança que já tem um capetinha dentro. Você vai concentrar, ativar, ela vai ficar mais nervosa ainda. Dispersa. Né? Pois não, meu bem. Dispersa. Então, os dispersivos são uma dádiva enorme para a gente. Porque os dispersivos, eles têm várias funções, várias. Os dispersivos, eles dispersam, eles modificam a tonalidade, eles facilitam a penetração, eles compactam determinados fluidos. Isso é muito comum em idosos. Você pega um idoso. O idoso, normalmente, ele precisa de muito fluido, muito mais do que um adulto, muito mais do que um jovem. Então, você vai aplicar um passe no idoso, você sente que a puxada da energia é grande. Se você começar a doar tudo, quando termina, você está meio baqueado. Aí como é que você se defende? Você intercalando imposição com dispersivos. E o outro aspecto do mesmo problema, se você começa a dar tudo que o idoso quer, ou que ele precisa, o idoso vai ficar congestionado. Porque, da mesma forma como acontece com o nosso corpo orgânico, o corpo fluídico nosso, à medida que a gente envelhece, ele também vai diminuindo a capacidade de processamento. Se você doa muito fluido porque ele está precisando, ele se congestiona mais fácil. Só que ele precisa da energia. Quando você dispersa, essa energia, em vez de mudar de lugar, ela se compacta. É mais ou menos como a gente, usando um computador, tem o zip. Quem tem computador sabe o que é. Você pega um arquivo grande, zipa ele, ele fica bem pequenininho. No dia que você precisa, você dá um unzip, ele abre e volta para o mesmo tamanho. Isso para você economizar memória no computador. Em magnetismo funciona só que numa base semiautomática. Você vai para um idoso, concentra muito fluido e dispersa. Concentra, dispersa, concentra, dispersa.
esse fluido ele fica como que compactado em algumas zonas do centro, de tal maneira que o centro continua funcionando normal. Quando você, o idoso, precisa de fluidos, ele descompacta naturalmente e vai recebendo os fluidos. Ai, Jesus Cristo. Está difícil, viu? Está difícil. Pessoal, dia de sábado, come feijoada, aí depois fala que são os obsessores, porque está difícil. Se eu for gritar cada vez que eu vi o que eu estou vendo, vai dar problema. Então, o meu medo sempre é a pessoa quebrar o pescoço, é o maior medo que eu tenho. Mas Deus foi muito generoso, Ele colocou a parte estrutural mais bem feita do corpo humano é o pescoço. Porque, olha, é impressionante. Eu acho incrível que todo mundo de noite, quando fosse dormir, fizesse na sua oração: Senhor, muito obrigado pelo meu pescoço. Porque, olha, é um negócio sério, porque a gente sabe que se der uma travada aqui, daqui para baixo está tudo morto. Então, Deus pensou muito direitinho: como é que eu vou fazer o pescoço? Aí caprichou, aí para que a gente está aqui, está falando no curso, a pessoa está mesmo assim. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, olha a atenção. Então, o passo à distância, aí camadas, aí você vai escutando só as palavras: distância, camadas. Mas o pescoço aguenta, né? Impressionante. Porque se trincasse, a pessoa ia sair paralítica num curso de passe. Quando é para frente ainda vai, porque tem um queixo aqui para servir de contravento. Agora quando é para trás, aí às vezes eu não consigo preservar o sentido mais sério. Agora tem uma outra coisa engraçada: todas as vezes que tem alguém dormindo e que eu conto uma brincadeira, a pessoa acorda. Não sei porque que a brincadeira a pessoa acorda, o sério a pessoa dorme. E não tem essa desculpa de que é desdobramento, não é sono mesmo, o negócio é sério. Teve um dia, aqui por essa região que eu estou dizendo, Minas Gerais, eu estava fazendo um seminário e eu tinha dado uns 3 gritos já, e o cara abria, ele ria para mim, aí fazia assim, esfregava os olhos, se ajeitava, aí daqui a pouco lá estava ele de novo. Eu digo: rapaz, o sono está pesado ali. Então foi a 3ª vez, aí todo mundo riu, notaram que era ele, e disse assim: não, mas eu não estou dormindo. Aí eu disse: eu não estou dizendo nada, você é quem está dizendo aí. Não, eu estou concentrado, quando eu estou assim, eu entendo tudo. Eu não estou dormindo, não. Aí eu digo: eu não vou mais mexer, porque senão ele vai ficar aborrecido comigo. Mas começou a ficar estranho, porque era difícil, ele ia. Sabe, aquela quando não dá mais. Até que ele foi e ficou. No que ele ficou, ele roncou. E que ele roncou, acordou com o próprio ronco. Aí ele olhou para mim e disse: mas eu não dormi, não. Homem, vá para casa que é melhor, porque aqui você não está aprendendo nada, né? Mas é cruel. Eu sei, o sono é um negócio impressionante. Por isso que é bom não comer feijoada, deveria estar na regra. Não coma muito no dia do curso de magnetismo, vai devagar. Aí o pessoal vai com força, né? Por isso é que de vez em quando alguém fica em pé. Você vê alguém em pé para não dormir mesmo, é melhor do que... Segure sua perguntinha, segure ela mais um pouco, tá? Você espera só um pouquinho, que se eu for responder você, eu neguei para ele, aí eu vou ficar numa situação... Eu sei que eu dou preferência à mulher primeiro, por tudo. Mas daqui a pouco, quando começar, eu começo por você, tá legal? Porque a minha teoria, todo mundo sabe, eu acho que aqui todo mundo que já me viu no YouTube já ouviu, porque eu digo isso com frequência. A mulher tem razão, sempre. Não importa no que, ela está certa. E o homem está errado. Se ele discordar com isso, ele está perdido.
Você quer saber se o homem é inteligente? Pergunte se ele concorda com a mulher. Se ele concordar, ele é inteligente. Se ele discordar, coitado, está perdido. Ele não consegue um beijo de boa noite se ele discordar. É impressionante. Consegue não, quanto mais outras coisas. Não consegue. Eu aprendi isso, não foi nem com minha mulher não, foi com minha mãe. Minha mãe, no dia que ela fazia, o quê? Pronto. Eu tinha que bajular. Não, mãe, a senhora está certa. Mas agora que eu estou certo, não, a senhora sempre esteve. Aí ela ria, voltava às pazes. Se você disser, não, a senhora está errada, você está frito, você não consegue nada. E depois que eu casei, aí foi que eu aprendi mesmo. Eu já contei essa história 1000 vezes, eu acho que é a 11ª, eu vou contar agora. Saí com minha mulher. Aí eu sei que o lugar que eu vou é na esquerda. E eu ligo a seta para a esquerda, ela diz, é à direita. Eu troco a seta e entro para a direita. Certo, correto, eu tenho certeza absoluta, mas eu vou para a direita. Aí depois que ela entra, diz, eu acho que era para a esquerda. Eu digo, não tem problema, faça meia volta e vou. Aí ela vai e diz assim, mas por que você não sabia que era lá? Eu disse, não, mas vai que tinha um obsessor me esperando. A gente já despistou ele, pronto. Aí ela disse, você não tem jeito. Eu disse, não, você tem razão. Esse negócio foi tão sério durante uma época que a gente quase brigou por conta disso. Que ela começou a falar e até quando ela chegou para mim e disse, eu estou notando que tudo que eu digo você disse que eu tenho razão. Eu disse, você tem razão. Ela disse, está vendo, de novo. É para a gente não brigar, é? Eu digo, você tem razão. Então quer dizer que você não concorda comigo? Eu disse, não, eu acho que você tem razão. Se você disser que eu não concordo, você tem razão. Aí pronto, ela se aborreceu. Nunca mais diga que eu tenho razão. Sim, senhora. E dá ótimo, dá beleza. As poucas vezes que eu fui tonto, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, tal de TPM. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Eu não sabia o que era. Eu via, mas não identificava. E aí um belo dia eu chego em casa, não, me levanto de manhã cedo. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo. Opa. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu digo, não, mas você está diferente. Diferente como? Eu digo, você não é assim. Assim como? E o negócio foi crescendo. E eu ficando nervoso, eu digo, onde foi que eu errei? Você não errou. Ou errou e eu não estou sabendo. Eu digo, o negócio complica de um jeito. E aí eu vi ali, mas por força de raciocínio, eu digo, olha, é melhor ficar calado. Aí eu saí e fiquei dia. Quando chega de noite, se aí tudo bem, tudo eu já disse. Eu digo, vixe, o negócio está do mesmo jeito. Foram 3 dias. Aí eu digo, rapaz, o que é isso? Será que é essa tal da TPM? Pois era, que eu não sabia lidar com o trem. Aí eu descobri, mês que vem, lá vem o trem outra vez. E aí, tudo bem? Tudo. Já sei, 3 dias calado. Olha, não pergunto, nada. Para mim é como se ela não existisse. São 3 dias, tudo bem. Não, são 3 dias de férias total, sabe? Depois de 3 dias ela chega, meu amor, você é o homem mais maravilhoso do mundo. Disse, beleza, mas por que isso? Olha, porque só você para me compreender. Eu disse, como? Não estou entendendo. Não, porque eu passei esses 3 dias terríveis. Eu disse, foi? Nem notei. Cínico que só eu cabe dentro, né? Mas porque não vale a pena você discutir com a mulher? Vale a pena? Eu acho que não vale. Eu acho que o maior erro do homem com mulher é ele não concordar. Concorde. Obrigado. Ainda que... Tá vendo? Se fosse um homem, ele dizia, tem água lá fora. Mas diz que TPM é uma coisa que a mulher quer uma vez por mês
Tem homem que vive com isso. Os homens, para mim, são tudo TPMistas, todos eles. É verdade. Homem pega uma TPM e não larga nunca mais. Todo homem é abusado, é chato, é não sei o quê. É por isso que eu não venho como mulher nunca, porque eu não aguentava ficar com homem. Eu tenho que vir como homem. Eu, na verdade, tenho TPM todo dia 5 do mês. Pensão prêmio monetária. É? Mas é isso. Os transversais, eles surgiram para atender a uma necessidade específica. Porque todas as vezes que você fazia um tratamento num local, se você fosse tratar só com longitudinal, você poderia tratar com pequenos longitudinais. Mas você precisaria fazer muitas vezes. Porque os longitudinais, como dispersivos, eles são fracos. Que isso é bom, que a gente tenha essa variante, porque às vezes você não precisa fazer um dispersivo forte, então usa um longitudinal. Mas tem situações que você precisa de um dispersivo forte. Aí foi quando surgiram os transversais, em que você mira o ponto que você quer fazer a dispersão, junta as mãos e abre lateralmente de uma vez só. Quando a gente faz o exercício lá em Natal, eu ponho todo mundo de frente para a parede. Todo mundo. Lá a parede tem à vontade. Eu ponho o pessoal de frente à parede para poder entender agora o segundo sentido de plano. Eu disse a vocês que tinham 2 sentidos. O plano de referência, que é aquele em que você pega um ponto para sentir o paciente. E o outro sentido é, todas as vezes que você vai fazer um passe, a rigor você tem que fazer num plano. Porque, por exemplo, então minha mão ela vai ter que ir sempre voltada para o plano que eu estou atuando. Mas o que é que as pessoas costumam fazer? Vem, muitas vezes começa já com o braço distendido. Quando você leva para cá, você não tem como manter a mão no plano. Aí a sua mão sai do plano. E aí você perde efeito da aplicação. Para as pessoas entenderem, eu digo, olha, vamos, coloca a mão na parede e passe a mão sem tirar a mão da parede. Isso é o plano. Só que se você voltar, e você tem que voltar com a mão fechada. Se você voltar com a mão fechada, roçando na parede, você se machuca. Então você aprende, no plano você vai com a mão aberta, volta com ela fechada por fora do plano, abre e vai de novo. Só que aqui eu estou só explicando, lá eu mando todo mundo ir para a parede, para a gente poder ter segurança do que está fazendo. E isso se aplica também ao digital, porque se você fizer do mesmo jeito, daqui a pouco seu digital está apontando para o outro lado. Então é muito importante a gente ter essa noção do plano em que você está atuando. E aí, junto com o plano, surgiu um outro elemento chamado eixo. Porque a gente tem que trabalhar no plano. E como você está trabalhando? Vamos supor, eu vou fazer um transversal no frontal, um no laríngeo e um no cardíaco. Eu tenho que ter um eixo de referência para poder minhas mãos partirem a partir do eixo. Então, não é conveniente eu fazer este aqui e o outro aqui. Não é que você perca, mas você cai muito o rendimento. Então, você tem que ter um eixo. Quando isto é um longitudinal, é muito mais relevante ainda, porque imagine uma pessoa deitada aqui numa maca e a sua mão vai passar por todos os centros de força da pessoa. Então, esses centros, eles estão alinhados no eixo. Então, você tem ali o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, só o esplênico que está fora e o coronário. Os outros estão todos no eixo. Então, se eu quero fazer um passe da cabeça aos pés, a minha mão tem que sair num eixo, ela não pode fazer isto. Isso daqui não é eixo. Então, ela tem um eixo retilíneo, onde ela corre em cima. E ela tem que vir no eixo e no plano, porque tem pessoas que até mantêm o eixo, mas não mantêm o plano. Na hora que você faz isso, o que está acontecendo? A mão perto é ativante, a mão alta é calmante, então você não tem uniformidade. Então tudo isso é relevante. Você tem que ter noção do eixo,
ter noção do plano e, em relação a você saber como conferir, o plano de referência. Então, são palavras muito parecidas, mas que cada uma tem a sua própria atribuição. Os transversais, eles são bons porque você pode trabalhar ponto por ponto, isoladamente. Então, quer trabalhar só o esplênico, você trabalha só o esplênico. Você quer trabalhar só um tumor, você vai direto nele. As imposições também. Os longitudinais ficam bem mais restritos. Por exemplo, só para dar uma ideia, que também não anotem isso como sendo absoluto, se eu fizer aqui 10 dispersivos longitudinais num esplênico, esses 10 movimentos eu fazendo no máximo 2 transversais, eu já fui muito mais, o efeito é muito maior. Então, os transversais, quando você precisa acelerar processos, é útil. Quando você trabalha com processos muito infecciosos, muito inflamados, muitas tumorações, o ideal é trabalhar com transversais. Eles são essencialmente dispersivos. Dificilmente você vai usar um transversal para concentrar algum tipo de fluido. Depois dos transversais, se a gente for colocar historicamente, primeiro vieram os sopros, mas vamos colocar dentro de uma outra lógica. Depois dos transversais vieram os perpendiculares. E os perpendiculares, eles foram ensinados por Deleuze. Você coloca uma mão no frontal e uma mão no reverso do frontal, ou seja, na mesma altura e na mesma distância. E aí você desce as mãos. Normalmente ele recomendava você ir até os pés. Muitos casos são necessários. Você não precisa fazer de um jato único. Você pode vir até uma determinada zona, pode fazer, por exemplo, dá um número qualquer, 10 vezes até aqui, e aí depois você se baixa e faz 10 vezes dali para baixo. Isso corresponde a você ter feito 10 inteiros. Lógico que você vai gastar um pouco mais de tempo, mas o benefício, que é o que você está querendo, é funcional. Só que Deleuze, ele não considerou o coronário ficou de fora, e o esplênico, que não se sabia que ele estava aqui inclinado. Então, hoje, quando a gente fala de perpendiculares, a gente sugere, comece com as mãos no coronário, em vez de começar no frontal. Então, você começa entrando e desce. Esse é o perpendicular. Só que quantas vezes você fizer isso, nesses 6 centros, você tem que fazer na mesma distância e velocidade no esplênico. Como? Na frente e no verso. Aquela pergunta que tinha sido feita: e qual é a posição do esplênico? É literalmente, você vê onde é que está o baço, essa sua mão vai passar aqui e a outra aqui atrás. Como que se tivesse aqui uma flecha atravessando de um lado para o outro. Então, você faz o mesmo número de vezes que você fez os perpendiculares até os pés, pela frente, você faz aqui. Hoje, já se faz outras variantes também. Já se usa, por exemplo, dá um caso mais específico, mas não é só para este caso. Uma pessoa com fibromialgia, que tenha graves problemas, principalmente aqui nesse trapézio aqui de cima, normalmente ela pede que você faça também perpendiculares pela lateral. Então, além desses 2 modelos, fazer pela frente, incluindo o coronário, e pelo lado para pegar o esplênico, você pode fazer pegando aqui como quem pega do humeral, daqui de cima, e aí você desce pela lateral dos braços, até além das mãos. Isso também é perpendicular. Dá para vocês perceberem que essas técnicas, elas vêm variando, elas vêm crescendo, elas vêm sendo experimentadas de muitas formas. Algumas são tão específicas que nem se comenta, mas essas que começam a ficar mais gerais, elas precisam ser comentadas para que as pessoas, inclusive, experimentem, porque são muito úteis. Então, eu falei do caso de fibromialgia, mas tem outros casos, pessoas que têm tensões nervosas nessa estrutura muscular.
pessoas que estão com problemas de dificuldade de movimento nos braços, e parece, vou colocar aqui, não parece porque eu não entrei nos detalhes na minha pesquisa, mas parece que a gente tem outros centros laterais, são centros provavelmente terciários, mas se você faz perpendiculariza neles, você os harmoniza também. Então, a gente aos poucos vai descobrindo que o mundo é muito maior do que o mundo que a gente começou a conhecer. Deve-se louvar Deleuze. Deleuze é quem foi o grande pai disso tudo. Sem ele, eu acho que a gente não teria ido muito longe com o magnetismo. Quando ele inseriu vigorosamente os dispersivos e os perpendiculares, ele mudou praticamente tudo o que se sabia até ele. Aí depois dos perpendiculares ainda faltam mais dois grupos. O grupo dos circulares, que é um dividido em dois. É o circular, onde só a mão circula, que uma pessoa até me perguntou, aqui já em Caratinga, me perguntou, Jacó, você já ouviu falar de um passe torneira? Eu disse, não. Mas Jacó, eu pensei que era você que tinha ensinado. Eu disse, olha, se eu nem conheço, eu não posso ter ensinado o que eu não conheço. Não, porque a pessoa disse que você vai, é como se você estivesse fechando uma torneira. Eu digo, bom, isso é um circular. Vamos ouvir ali que está mais... Aquele palestrante dali está mais engraçado. É só para conferir, né, Lene? Então, não é um passo de torneira, é a forma como a gente funciona se estivesse fazendo um circular. Os magnetizadores nunca faziam isso, eles não faziam, porque congestionava. Então, eles iam, fechava a mão, voltava. É exatamente como a função de uma torneira. Talvez por aí que a pessoa tenha pego a expressão e tenha vulgarizado, como foi vulgarizada a expressão do sifão, que não tinha nada a ver, mas a pessoa pegou o sentido e incorporou o uso da palavra sifão. Então, alguém para explicar, explicou que era como se estivesse fechando uma torneira, e aí ficou o passe da torneira. Aí o outro é o contrário, a mão, o passe circular aqui, o braço está parado, a rigor, né? Então a gente está só movimentando a mão. Então esse passe ele é muito pontual. Mas às vezes você quer trabalhar uma zona maior. Aí eles fizeram do outro jeito. Agora a mão fica parada e o braço é quem movimenta. Então se você é palmar, você agora gira com a palma, na região que você quer magnetizar. Se você é digital, você gira com os dígitos voltados. A diferença é que um gira a mão, não o braço, e o outro gira o braço, não a mão. Mas tem variantes também, tem pessoas que conseguem fazer e saem fazendo um grande circular com pequenos movimentos. Não entendi. Não. Os circulares, eles são essencialmente concentradores. Eu gostaria que vocês entendessem por que isso. Aqui eu tenho um centro de força. Isso aqui é um centro de força. E aqui eu tenho a mão de um doador. Se nós começarmos a fazer um estudo da velocidade, a gente tem velocidade da mão, 0. Velocidade do centro, a velocidade que ele está girando. Então, se eu pegar um delta de velocidade, o delta vai ser a velocidade do centro menos a velocidade da mão. Como a velocidade da mão é 0, então a velocidade final é a velocidade do centro. Dá para entender isso? Eu sei que isso é coisa de matemática, às vezes isso é meio chato de perceber. Tudo bem, vocês entenderam isso. Agora imagine, aqui está o centro girando. Alô? Aí, vamos agora para o segundo raciocínio. O centro está girando para cá. A minha mão está girando no mesmo sentido. Se eu estudar agora a diferença de velocidade, qual é que vai ser o delta de velocidade? Vai ser a velocidade do centro, menos a velocidade da mão, porque ela está girando no mesmo sentido.
Significa dizer o quê? Que o efeito velocidade diminuiu mais ainda. E se à medida que eu diminuí, eu aumentei a concentração, quanto mais eu diminuir, mais concentrado fica. Então, os circulares, eles são concentradores. Estranhamente, tem casas espíritas que faz circular dizendo que é dispersivo. Preste atenção. Avalie melhor seus pacientes, porque pode ser que esteja dando problema. Circular é concentrador. Não dispersa. Você quer dispersar, disperse com transversal, disperse com sopro, disperse com longitudinal. Beleza? E o último grupo foi o grupo dos sopros. Então tem o sopro frio e o sopro quente. O sopro frio, tecnicamente, é como quem sopra para apagar uma vela. E o sopro quente é como quem quer embaçar um objeto qualquer. Tecnicamente a diferença é essa. Nos dois casos é preciso que a pessoa faça uma respiração profunda, uma inspiração, comprimindo o diafragma para baixo, para poder encher bem o pulmão de ar. Quando você sopra frio, dependendo de como e para que você está soprando, você vai ter reações bem diferentes. Você pode fazer só dispersivo, como eu fiz naquele caso do meu amigo, que eu demonstrei. Isso é dispersivo. Mas se eu ficar concentrando, ele passa a ser concentrador. Voltou à mesma regra da velocidade, e velocidade grande e velocidade pequena. Quanto mais lento, mais concentrador, quanto mais rápido, mais dispersivo. Mas tem uma situação em que o sopro frio, ele é dispersivo e ajuda a quebrar bloqueios. É quando você sopra, no sentido de apagar uma vela, repentina e violentamente. Ele é dispersivo. Então, essa técnica sempre foi muito usada para tirar as pessoas de transe. Transe mediúnico, transe sonambúlico, transe hipnótico. Você mira o frontal, enche o ar de pulmão. É um impacto. Se você tiver sopro magnético, é um impacto violento para quem está em transe. E também funciona com acordeon também. Também. Se você soprar desse jeito no microfone, a acordeon vem junto, né? Então, é muito rico o magnetismo. E o sopro quente, a minha recomendação pessoal, é que nunca ninguém faça mais do que 5 seguidos. Faça até 5 e depois faça outra coisa. Porque ele é extremamente desgastante. Ele funciona principalmente em casos de tumores, ele é muito eficiente. Você, quando tem processos inflamatórios muito resistentes, para quem tem sopro, porque não é só soprar, a pessoa tem que ter sopro magnético. Para quem tem sopro magnético é um negócio fantástico. Então, vejam aí, esses são os 6 grupos de técnicas. Tudo o que existe até hoje está dentro desse grupo de técnicas. O que são as introjeções? As introjeções são especificações das imposições. O que são os arrastamentos? São as junções de imposições com longitudinais ou com transversais. Então, tudo que tem de novo não é novidade, é apenas novas adaptações, novos caminhos. E não é de se espantar que 6 técnicas, 6 grupos, ofereça tanta coisa, porque o nosso sistema informático, ele só tem 2 informações, 2. Por mais que a gente ache fantástico um computador, um celular, ele só tem 2 informações, sim e não. São chamados sistemas binários. Então, em magnetismo, a gente, como grupo de técnica, tem 6. E essas 6 variando ou combinando com mais 4, que é as 2 da distância e as 2 da velocidade. Então, nós temos aí um universo enorme. E, portanto, a gente pode mexer isso de diversas maneiras. Eu posso fazer com que uma determinada carga fluídica que está num lugar vá para outro. Eu posso eliminar bloqueios. E aí a gente vai começando a sofisticar. Por exemplo,
Quando a gente tem uma pessoa com depressão já mais grave, provavelmente ela terá canais obstruídos. Esses canais recebem o nome de NADs. E NADs obstruído é um negócio complexo demais para o ser humano. O organismo ele não se adapta com isso. Ele termina somatizando nos órgãos. E aí quando somatiza, aí o problema fica mais complicado ainda. Você já tinha ele na estrutura fluídica e agora você está com ele na estrutura orgânica ou fisiológica. Então, cada vez que for andando, saúde para você e para todo mundo que está aqui. Né? Então, essas situações são complexas, mas são reversíveis. Se você pega um canal obstruído, basta você entender como é que você faria. Quais são as hipóteses que eu tenho? Eu tenho um canal obstruído. Um muito comum é entre o coração e o esplênico. Esse canal em depressivos é comum ele se obstruir. E ele se obstrui por um motivo bem lógico. Ele se obstrui para o coração não ser tragado pelo esplênico, porque senão a pessoa termina podendo até morrer do coração. Então a natureza bloqueia essa ligação. Mas só que quando você começa a voltar, você precisa dessa conexão. E ela não volta automaticamente. Para voltar automaticamente, você vai passar muito tempo. Então é preciso que a gente acelere isso. Aí normalmente o que a gente faz? Para quem tem habilidade, você tem pelo menos 2 caminhos. Um caminho é por introjeção. Você conseguir acessar o coração e como que se fosse um catéter, só que você não vai entrar no caminho fisiológico, você vai ter que procurar o caminho nádico. Você tem que entrar no NADs e desobstruir esse NADs. Isso é muito complicado, não é fácil desse jeito. A maneira mais simples é você concentrar um fluido no início do NADs no cardíaco e com a outra mão você sair fazendo dispersivos para que ele rompa a obstrução e se reconecte com o esplênico. Isso é mais fácil. Para quem tem habilidade, normalmente em 2 sessões isso é feito de uma forma muito boa. E o paciente, inclusive, ele sente, é como a sensação normalmente no final da sessão, ele diz, olha, eu tinha um mal-estar no peito que passou, porque estava de fato desconectado. E não existe só essa desconexão, não. Existem muitas desconexões, tanto de centros de força, como de órgãos. E normalmente é feito pela junção das imposições com os arrastamentos que são longitudinais. Então, todo o universo que a gente tem hoje, na rigor, começa aí. Então, a gente tem isso, tem os encapsulamentos. O que é um encapsulamento? Um encapsulamento baseia-se numa introjeção que, por sua vez, nasceu nas imposições. Então, eu tenho que mandar um fluido dirigido, onde eu o domine para que ele envolva um determinado elemento, portanto, isso é concentrador, e tudo isso vem desde o momento em que eu aprendi a trabalhar as imposições. Os encapsulamentos são uma outra chave que os bons magnetizadores deveriam investir, porque é uma chave fantástica para a gente lidar com a medicina. Você pega, por exemplo, uma mulher com câncer de mama. Detectado o câncer, está aqui o câncer, vai ter que fazer a cirurgia. Se você tiver a oportunidade, e aí vai depender de cada um, se for pessoal é mais fácil. Quando é numa casa espírita é mais complicado, que é uma vez por semana ou 2. Quando é, por exemplo, vamos supor que é na minha mulher, eu tiver um caso desse, eu vou trabalhar com ela todo dia. Então eu não vou ficar dependendo de reuniões, eu mesmo vou e faço. E aí o que é que eu faço? Eu vou tentar pegar o câncer e colocá-lo dentro de uma cápsula. E essa é uma coisa fantástica, você encapsula o câncer, a pessoa vai para o médico para fazer a cirurgia. Em alguns casos há retrocesso. O câncer começa a diminuir e desaparece. Mas noutros não, ele diminui um pouco, mas fica ali, ele fica parado, ele não cresce, não sai. O médico vai lá fazer a cirurgia
E ele diz assim, normalmente os relatos são do tipo, nossa, parece até que tinha um saco envolvendo o câncer, porque o câncer saiu inteiro. Exatamente é a bendita da... desculpa? É o bendito do encapsulamento. Mas tem pessoas que quando encapsulam, eu já estou colocando a coisa já bem mais lá na frente, mas só para vocês terem a certeza do muito que a gente pode fazer. O câncer, ele não é uma bola. O encapsulamento, de uma certa forma, ele fica de uma forma ovalada, quando ele fica bem feito. Mas o câncer não é uma bola, ele parece com um caranguejo. Então ele é cheio de perninhas, cheios de detritos, ele tem um monte de ramificações. E aquelas ramificações, elas não podem ficar fora do encapsulamento. Mas às vezes tem pessoas que não conseguem encapsular tudo. E aí ficam algumas coisas fora. Se você perceber, aí entra já numa criação fluídica proposta por Kardec. Aí quando você faz uma curetagem, aí você pega seu fluido de novo por introjeção, você vai em toda a região e queima tudo que está fora. Aí vem a pergunta, e o que é que eu faço com isso que foi queimado? Isso vai desaparecer naturalmente? Pode ser que sim. Mas então, já que não é uma resposta definitiva, o que é que eu faço? Arraste. Normalmente a gente pensa em fazer arrastamento fisiológico, nem sempre é possível, porque você não tem nenhum canal para jogar ele direto, e nem a natureza não tem como pegar aquilo ali, pedacinho, pedacinho, e colocando no sistema metabólico, canal de expelimento, e joga fora. Aí pode ser que uma queimagem daquela não seja eficiente e o câncer ou se desloque ou retorne. Aí o que é que a gente faz? A gente cria o canal, cria entre aspas, né? Você induz, eu vou pegar esta massa e vou levá-la para algum lugar. E para onde é que você leva? Normalmente a gente leva para 2 canais, ou um ou outro. Ou o canal retal, ou já o canal de saída para a urina. Se for restos de câncer, nunca leve para a bexiga, já passe dela, vá mais à frente. Quando se faz isso, normalmente o paciente, quando sai da sessão, ele já tem vontade de ir para o sanitário. E na maioria das vezes ele relata, se ele tiver oportunidade, ele relata. A urina saiu com sangue, a urina saiu com fedor, a urina saiu com as manchas, uns filamentos, e se for nas fezes, invariavelmente, é um fedor absurdo. Não é mais um fedor de fezes, é um fedor de podridão que veio nas fezes. O que caracteriza bem esse tipo de arrastamento e expelimento. Isso é onde, para quem é magnetizador, que quer enfrentar a medicina no sentido de provar, aí são áreas muito boas para se investir. Como fazer isso? Você, ao mesmo tempo que está salvando pessoas, você está evidenciando coisas. Só que não é tão simples como eu estou dizendo. Eu estou dizendo o contexto. Mas não é fácil. Tem casos que são difíceis. E muitos deles porque dependem do próprio paciente. Tem paciente que não deixa de alimentar o câncer. Uns por processos alimentares. Tem paciente que sabe que não pode comer, que isso faz mal e come. Por exemplo, uma coisa que deveria ser dito praticamente a todo portador de câncer: corte açúcar da sua vida. A pessoa diz, eu vou viver como? Sem açúcar. Porque com o câncer você não vai viver, é pior ainda. Mas aí a gente não quer tirar o açúcar, não quer tirar alguns tipos de carboidratos. Só por aí a gente já se complica. Mas esse é o problema menor. O problema maior dos cânceres são as emoções. As emoções são as maiores provocadoras de cânceres. Isso hoje já é prego batido e ponta virada. Quem mais faz câncer são as doenças psíquicas ou psicossomáticas. Você tem raiva, você tem ódio, você não perdoa, mas eu nem me lembro mais dessa pessoa. Sim, mas o germe está lá dentro. Então isso é complicado. E a depender de onde o câncer aconteça. Tratamos uma pessoa com um câncer muito ruim, no mediastino.
O primeiro dia que eu fui aplicar o passe, eu tive um susto, porque o câncer estava saindo em direção ao pulmão e iria pegar irremediavelmente a coluna. Como ela é a mulher de um amigo meu, aí eu conversei com ele. Eu disse, olha, o caso é muito delicado. Não adianta, se você quiser fazer um passe por semana, não vai resolver, porque está delicado. Mas a gente pode cercar. Eu posso ir na sua casa fazer, mas eu não posso ir todo dia. Você convence, você faz nos dias que eu não puder, mas tem que fazer. E aí a gente fez. Ela volta depois de 40 dias para o Rio de Janeiro para fazer novos exames. E aí os médicos abriram, tiraram, disseram, olha, não ficou nada, não teve nada, ela está ótima. Nem precisou nem químio, nem precisou de rádio, não precisou de nada. Meu amigo chegou todo feliz, eu deixei o primeiro dia, eles dois super felizes, me contaram, eu comemorei e tal, depois eu digo, agora venha cá. Não deixe isso como sendo o ponto final, porque eu não acredito que tirou tudo. Estava muito ramificado. Deixa ela vir de novo para o Leão, porque no Leão, então, a gente vai descobrir naturalmente. Ela voltou ao Leão. Terminei, eu disse para ele, disse, olha, realmente está bem melhor, mas o risco continua muito grande. Não permita que ela se ausente. E, além disso, tem que fazer pelo menos mais um por semana. Tem que ser, no mínimo, um aqui na quarta e um no sábado ou no domingo. No mínimo. Se isso escapar, vai dar problema. Ela foi 2 vezes na quarta-feira. Ela disse, eu vou tomar, não. Eu não acredito mesmo nesse negócio de passe, de magnetismo. Deixou para lá e começou, ironicamente, a viver de revolta. Mas revoltou-se de um jeito irracional, reclamava de tudo, das filhas, e começou a chamar palavrão com as meninas, um negócio sério. As meninas que eu digo, mas não são crianças, já mulheres. Voltou na mama. E ele veio falar comigo, digo, olha, a gente pode resolver, mas se ela não cuidar, isso vai escapar. Vamos lá para fazer um. Jacó disse que faz em você. Vou nada. Há 2 semanas recebeu o resultado. Mama, coluna, fígado, pulmão. Agora não vai ter mais jeito. Agora, infelizmente, é lidar agora com amenizar, para que não sofra muito tudo, mas agora não tem mais jeito. Agora, tudo avisado. É óbvio que ninguém tem a obrigação de acreditar no que estão lhe avisando. Afinal de contas, o médico disse que não tinha nada. Sim, só que a gente estava vendo uma coisa que a medicina não vê. Tem um amigo nosso, que é filho de uma pessoa que está aqui presente hoje, que eu conheci na cidade em que ele mora. E no dia que eu conheci, eu estava fazendo um curso de passes naquela cidade, e chegou uma notícia de que tinha uma pessoa com muitas dores que gostaria que eu desse uma examinada. Antes de eu atender a pessoa, eu recebi depois uma carta da mãe dessa pessoa me pedindo para examinar o filho. Mas só que eu já tinha até sabido do caso e disse que como eu estava fazendo demonstração prática, eu ia mostrar como se tratar determinadas coisas. E o rapaz foi. Estavam 8 pessoas assistindo, 8 magnetizadores em formação. E eu fiz tudo o que eu achei que deveria fazer, mas só que eu comecei tratando a parte da dor, porque ele estava sentindo muitas dores. Ele não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar em pé, nem conseguia ficar deitado. E se sustentava na base da morfina, para poder conter as dores. E naquele dia, quando ele saiu da sala, eu fiquei explicando às pessoas o que era que eu tinha feito, e ele saiu e ficou apalpando a própria bunda e apertando, porque o furúnculo que ele tinha era uma fístula, é aqui acima do ânus, e aquilo doía muito. E ele começou a se apertar e chorando,
E no princípio ninguém sabia do que é. Disse, olha, não está doendo, não está mais doendo. Como é que pode? Então, ali foi ótimo para o pessoal que estava fazendo o curso, porque viu na prática que a coisa funciona. Você está com um problema grave e que nem morfina está dando jeito, e você, numa única sessão, você tira a dor. E aconteceu uma coisa que eu não soube na hora, eu disse, mas eu não registrei na memória, e só 2 anos depois foi que eu vim saber que eu já tinha dito, que o problema da fístula, a fístula, vou repetir de novo, estava aqui acima do ânus, interna. E o problema dele era no laríngeo. Lembram que eu falei que no livro eu ia falar sobre laríngeo? Está aqui o assunto, um dos assuntos. Ele tinha um problema no laríngeo tão grave que numa única sessão não deu para eu garantir de que era. Mas eu disse para ele, o problema que você tem no laríngeo é muito sério. Se não ajustar, você não ajusta a fístula. Só tivemos esse encontro. Passaram-se 2 anos aproximadamente, e 2 anos depois disso. Aí ele foi lá em Natal. E ele chegou lá em Natal com o seguinte quadro: 3 cirurgias. Depois da 3ª cirurgia, o médico disse, é autoimune, você vai ter que viver com isso para o resto da vida. O que não é nada agradável. Quando ele chegou em Natal, ele me disse um número que hoje eu soube que era um número um pouquinho menor. Ele me disse que estava tomando 37 comprimidos de morfina. Hoje eu soube que eram 33, o que não faz muita diferença, por dia. E não tirava a dor, e ele, como vida, a vida dele estava totalmente desgraçada. Um cara jovem, com uma dor desse tamanho, desse tipo, e a medicina disse simplesmente que não tinha mais jeito. Ele chegou lá em Natal. Na primeira sessão que eu fiz com ele, foi lá na minha casa, ele já saiu sem dor. E naquela primeira sessão lá em casa eu disse, seu problema é no laríngeo. Ele disse, você me disse isso há 2 anos. Aí foi quando eu me lembrei que eu tinha dito, que eu não me lembrava, foi ele quem disse. E aí começamos a trabalhar a fístula, principalmente no sentido de desinflamar e tirar as dores, e o laríngeo. Quando ele foi embora, ele passou 1 mês em Natal fazendo essa terapia, e foi feito praticamente todos os dias. Ele foi embora sem tomar mais nada, sem nada, e sem dor nenhuma. Ele voltou sem nada. Ele foi um péssimo paciente. Desrespeitou tudo que eu disse para ele. Péssimo. Depois, enquanto ele estava lá em casa no tratamento, foi o melhor paciente, mais educado, mais atencioso do mundo. Depois que ele foi embora, apagou tudo que eu tinha dito. Mas só que quando a desgraça começa a doer muito, aí você começa a se lembrar por pedacinhos, e aí de uma forma ou de outra ele foi se aprumando, soube hoje que ele não toma mais morfina, não sente dores e que está muito bem. Se fosse depender da medicina, ele estava perdido, porque a medicina não, porque a medicina não consegue ver essa relação entre o que ele tinha e o laríngeo. Todo o problema dele estava no laríngeo. Ou ele ajustava aquele laríngeo, ou aquilo dali ia ficar em recidivas. E ia acontecer literalmente o que o médico disse. E eu tenho que dar um testemunho, que é o meu filho. Ah. Que aconteceu isso, graças a Deus, não tem mais nada. Também. Então, Só rebeldia. só a rebeldia que... Né? Oi. Agora começou a briga. Vai ficar passo de baixo para cima em quem? Isso tudo é muito relevante. Por quê? Porque como é que a gente descobre isso? Que alguém pode perguntar, Jacó, como é que você sabia que era o laríngeo? Eu dizer hoje para mim é fácil, mas antigamente eu talvez não descobrisse também. Eu descobri porque a gente está sempre investigando, está sempre vendo as conexões. Onde é que eu ia saber que o laríngeo daquele rapaz era quem estava implicando numa coisa que até fisicamente está no lado oposto? E já que ela disse, né, ele está nos Estados Unidos, foi para o melhor hospital dos Estados Unidos sobre isso. Passou por 3 hospitais. Né, e não resolveu nada. 4 cirurgias. Desculpa. Então, então, isso tudo é relevante.
Pronto. Quer dizer, não adiantou nada eu fazer aqui um mistério, né? Respeito demais o Estado supervedão da sua condição, que hoje a gente está falando, você realmente é uma constelação de sabedoria, proveniente do seu estudo, mas você relata aí, e pode ficar na dúvida das cabeças, a velocidade dos fatos, das histórias, né? Querendo dizer, eu estou querendo falar que cada cabeça você pensa. Sim. Então, quando você levantou, a Brenda levantou e falou, eu quero confirmar, porque eu vivenciei isso a cada minuto disso também. Porque a minha filha ficou com ele lá 22 dias internada. Foi pesado, né? Foi muito pesado. Foi muito difícil, muito. Então, assim, eu choro de emoção, porque eu não viu, mas eu amo ele, porque ele ama a minha filha. Ah, que legal, né? Uma filha linda. São super e graças a você, porque se ele não tivesse sarado, curado, ele não teria condição de dar uma vida para eles mesmos, né? De família, de tudo que eles têm hoje. Uma vida centrada, uma vida de amor. Graças a você. Sim. Pois é isso. Eu só faço um reajuste. É graças ao magnetismo, né? Eu, pelo fato de ter sido a pessoa que estava lá no primeiro momento e depois dele ter ido lá em casa e a gente conseguir contornar. Mas o que eu gosto de deixar nesses exemplos não é de que alguém possa acreditar ou duvidar. É a gente pensar nas possibilidades que a gente tem. Porque, lembra quando eu falei de manhã, se a gente ficar muito preso nas briguinhas, nas coisas, a gente não faz nada. Então, tem horas que a gente tem que ir para fazer, não importa se você está gostando, se você não está gostando, a gente tem que fazer. Esse exemplo do Alexandre é um exemplo muito rico, né? O cara, ele passou pelos melhores meios, nas melhores condições, em tudo. E ninguém conseguiu, e de repente se consegue e se descobre. No caso do laríngeo hoje a gente sabe, ele tem muito vínculo com feridas. Tem muitas feridas que, se você não trabalhar o laríngeo, você não resolve a ferida. Tem muitas feridas, principalmente erupções de pele. Se você começar a ter erupção num lugar e ela mudar para outro lugar e mudar para outro, quase sempre, não estou dizendo todas, mas quase sempre o laríngeo está implicado. No 8º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que aconteceu em Goiânia, aqui em Goiás, eu apresentei um caso que eu conto, mas eu digo logo que eu não faço isso normalmente, porque me tomaria muito tempo. Então, eu não tenho condições de atender as pessoas por esse mecanismo. Eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, na Filadélfia, e ela teve umas alergias debaixo do braço. Primeiro só num braço. E começaram a surgir muitas brotoeixas, depois pegou no outro. E aí ela foi para um médico, para outro, começaram a passar pomadas, até que resolveu. Uma das pomadas deu certo. E aquilo murchou. Daí a 1 mês e pouco que tinha murchado, aí começou a aparecer a mesma coisa aqui na região agora da pelvis. Aí começou aqui pela virilha, aí depois foi andando em direção da vulva, depois foi em direção ao ânus. Resultado, pegou metade da perna dos 2 lados, e isso aqui tudo nela virou uma ferida só. Chegou o ponto dela só poder ficar deitada num sofá, com uma perna em cima do encosto, porque não dava para encostar uma perna na outra por conta das dores. Com um problema mais grave: se aquelas feridas aprofundassem mais um pouco, ela morreria, porque chegou num limite extremamente perigoso. Quando ela já estava mais ou menos nessa situação, aí minha irmã me ligou. Qual é o seguinte, minha filha está desse jeito e eu não sei mais o que fazer. A gente já foi em hospital, já fomos em juntas médicas, já fizemos tudo. E o médico disse agora por fim que, se não der certo, ela vai morrer. Veja o que é que você pode fazer. Então era uma situação desesperadora. Então a gente fez um atendimento à distância. Como? Hora exata,
15 minutos antes você começa a entrar em vibração, eu aqui, você lá, eu estava lá em Natal, e ela na Filadélfia. E aí, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Então eu trabalhei com semi-sonambulismo. Contei com o apoio da minha mulher ficava na sustentação, e eu fazendo isso, da minha casa. Então a gente fez todas as sessões à noite, depois das 10 horas da noite, que era o horário que eu tinha. Interessante que aconteceram 1000 coisas no meio do caminho. Uma delas foi que um dia, ela sempre deixava um cachorrinho que ela tinha fechado. O cachorrinho escapou do cubículo, e na hora que a gente começou o trabalho, que seria a hora que eu estaria chegando lá, o cachorro partiu para cima de um vulto. Quer dizer, é muito curioso isso, né? Quer dizer, você está entrando e tem um cachorro querendo te pegar. Ele viu, ou ele percebeu, né? Mas o mais curioso de tudo foi que eu pedi para ela fotografar. Eu disse, olha, se você não quiser, não tem problema, porque você vai pegar toda a sua parte íntima. Eu disse, não, tio, não tem problema não, eu fotografo. Então ela fotografou desde o momento em que a gente começou. Aquelas feridas todas, e mostrando tudo, né? Tudo muito grave. Então ela foi, todo dia ela fazia uma nova foto. Até que um dia, eu disse para ela, hoje eu tenho que fazer agora uma nova experiência. A gente vai tirar uma placa da casca. Eu vou soltar uma placa, agora eu só vou soltar de um lado, porque eu não sei o que pode acontecer. Agora, vai doer. Mas tudo bem, eu aguento. Se doer demais, aí você vai no hospital e pede um remédio, porque provavelmente vai doer. Naquela noite eu fiz. Quando foi de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ela se acordou com uma dor e estava a placa da ferida toda na cama, e minando sangue, né? Sangue com tudo. Aí ela disse que as dores foram violentas, aí teve que ir ao hospital para tomar um remédio para a dor. Mas já no dia seguinte já estava tudo fechado, já não minava mais nem nada. Aí fizemos mais uma sessão, na segunda sessão, digo, agora hoje vamos fazer do outro lado. Ela disse, pode fazer. E aconteceu do mesmo jeito, só que ela aguentou, ela não foi tomar mais remédio para dor. Esse tratamento todo com ela durou praticamente 1 mês. E aí foi bom porque eu apresentei lá todas as fotos, todas não, a sequência de fotos, até o fim. A última foto, eu pedi para ela fazer num vídeo, porque ela estava dando aula de bump jump, que é um salto que você dá, uns tênis que tem um salto desse tamanho, e aquilo pede um exercício enorme das pernas. E ela, a última imagem que ela me manda é ela dando aula disso, de novo, na academia. Ou seja, em 1 mês praticamente, ela saiu de risco de morrer para a recuperação total. E aí a última foto que ela me mandou das pernas, aí para mim ficou mais impressionante foi isso. Uma perna que tinha tanta ferida, tanta coisa, que ficou tão marcada, não tinha marca, mas a dos braços continuava. Agora, terminado isso, perfeito, eu digo, agora você vai a um homeopata, e diga para o homeopata que você quer um tratamento para laringe. O seu laríngeo, diga para ele laríngeo, não diga só laringe, o laríngeo. Explique, diga que eu sou um magnetizador brasileiro, que eu que tratei, e que eu que estou recomendando, que eu não passo porque eu não sou da área. Mas explique tudo, desde o começo, desde as axilas ela foi. Ela teve 1h30 de audiência com um homeopata. 3 semanas depois ela me telefonou, chorando. Tio, pelo amor de Deus, tio, está voltando, eu estou morrendo de medo. Eu disse, como é? Está voltando. As feridas estão voltando. E você foi no homeopata? Fui. Está tomando o remédio? Estou. Mande para mim o remédio. Tire uma foto e me mande. Ela tirou a foto. Aí eu fui no computador. Um remédio era para menopausa. Uma menina com 32 anos de idade. E ela não tinha menopausa. E o outro era para depressão. Ou seja, o homeopata brincou de mau gosto. Não tinha nada para o laríngeo. Eu disse, bom, como você é minha sobrinha, estou falando de família para família, eu vou elaborar uma fórmula para você. E eu não entendo nada de homeopatia, nada. Mas eu fui procurar tudo o que tinha em homeopatia para laríngeo.
Aí disse, olha, vê se você consegue fazer essa fórmula contendo isso. Desapareceu todo até hoje. A gente tratou topicamente o problema, mas o problema estava na origem no laríngeo, que era o mesmo caso do Alexandre. Então são situações, às vezes, que se você não tiver essa percepção, não adianta você ter isso decorado. A ferida é laríngeo. Não, porque pode ser ferida, não tem nada a ver com laríngeo. Mas tem casos que têm vínculos com outros centros. E aí a gente precisa estar muito atento, porque é o que faz a diferença. Porque, convenhamos, eu vou ser muito honesto, o magnetismo vulgar e a medicina vulgar, a medicina dá de 10 a 0. Olha quem está falando aqui, é um magnetizador. Agora, um magnetismo em que você se aplique para saber o que é que ele pode te oferecer, você não bate medicina, não. Mas naquilo que ela não resolver, as portas estão todas escancaradas para você. E é aí que faz a diferença. Você descobrir a origem de doenças, de onde foi que veio isso. Porque é muito simples você receber uma informação, isto é autoimune. Sim, mas é autoimune por quê? É fácil, a gente tem a resposta imediata? Não, tem muitos casos que a gente já está pesquisando aí há um bom tempo, a gente ainda não encontrou. A gente teve a primeira edição da cura da depressão, depois de, se eu não me engano, 3 anos, tivemos a segunda, depois de mais 4 anos, tivemos a terceira. Nesse período todo, sabe o que era que a gente estava procurando? A síndrome do pânico. E não encontrávamos. E por que a gente procurava? Porque como é que você passa a terapia da depressão para quem tem pânico? Alivia, mas ela não sai da crise. Então tem mais alguma coisa. E qual é essa alguma coisa? No próximo intervalo a gente continua.